Olá, bom dia, bem-vindos todos à nossa manhã um pouquinho mais fria hoje. Como é que tá a temperatura aí, hein? Bom, como São Paulo é essa imensidão, né, nós temos uma variedade, assim, em um bairro, em uma região tá 17 graus, na outra tá 15, mas caiu bem a temperatura, afinal de contas estamos no outono e daqui a pouquinho vem o inverno, não é mesmo? Bem-vindos ao programa a partir de agora, até às 11 horas aqui comigo. E você pode participar também com a gente pelo nosso WhatsApp, mandando a sua pergunta para a doutora Ivone Zegger, que está aqui comigo. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Passou bem a semana? Muito bem, Olga. Muito Obrigada. E vocês? Bem, graças a Deus, muito trabalho. Graças a E Deus. muita dúvida, muita pergunta. Dúvida. Muito, eu sei. Vamos começar a responder? Vamos lá, vamos lá. Nós temos a Ceci, um beijo para a Ceci de Tremembé. Ela está perguntando o seguinte: ela separou, Sim. tinha o plano de saúde com o marido e ele era pago pela empresa do marido. Tá. Ela separou. E agora, quem paga esse plano? Ela tem de fazer outro plano de saúde? O que acontece? Essas coisas têm que ficar muito claras dentro de um processo que você vai fazer de separação. Se ficar claro que o seu marido, o seu ex-marido, o companheiro, deverá continuar pagando o plano de saúde, mesmo sendo aliado à empresa, isso deverá ser compactuado, evidentemente, e você terá direito. Normalmente, os juízes observam isso e, enfim, entre 6 meses a 1 ano, você deverá continuar. Caso contrário, no próprio processo, fale com seu advogado, no seu processo, ele deverá colocar, entre outras questões, pensão alimentícia, enfim, o que tiver, ele deverá colocar que este valor do seu plano, seu seguro, deve ser pago por ele até um certo momento. Ou então, até separar. Para que ela não fique descoberta, assim. Com certeza. Uhum. Mas isso é importante que fique claro entre as partes, ou no acordo, ou no processo. Então é isso, tá? Ceci, se você não discutiu isso com o seu ex-marido, com o seu advogado no momento da separação, volte a discutir. E é uma questão aí de ajuste, de entendimento. E boa sorte para você aí, tá? Tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte: meus avós decidiram doar os bens dos seus herdeiros. Eu fiquei com um apartamento em usufruto, né? Preciso de um empréstimo bancário para fechar esse negócio, mas o único bem que eu tenho para usar em garantia é esse apartamento. Eu posso fazer isso? E esse apartamento, ele tem como usufruto, é usufruto isso. dele? Do avô. Do avô. Do e avô. ele tem a propriedade. Isso. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando um bem está em usufruto de alguém e a propriedade é de outra pessoa, de toda forma, nem o usufrutuário e tampouco o proprietário desse imóvel podem utilizá-lo para garantia do que quer que seja. Por quê? Quando você leva, por exemplo, o imóvel, o proprietário ou o usufrutuário, o banco vai dizer, mas espera um pouco, tem uma restrição. E por conta desta restrição, por conta do usufruto, este bem não poderá ser levado para garantia. Uma outra questão aqui, estou muito preocupada com a saúde mental da minha avó. E isso pode ser o problema de outras pessoas, hein? Ela está tendo um caso com um homem 25 anos mais jovem que ela, obviamente. Ele a está explorando, diz ela aqui. Entre outras extravagâncias, minha avó está gastando todo o seu dinheiro em presentes para o namorado. Eu e meus irmãos, que somos os únicos herdeiros dela, tememos a possibilidade que ele dilapide o patrimônio da minha avó. O que é que a gente faz? Olha, esse é um caso muito interessante porque, veja, muita gente imagina que por ser avó, uma pessoa de mais idade, bom, então nós vamos interditá-la, porque ela deve estar dilapidando o nosso patrimônio, a nossa herança. Na verdade, não é bem assim. O instituto, esse instituto que vocês poderiam usar, por exemplo, no caso dela, para fazer com que ela não pudesse mais usar o dinheiro. Então, a interdição é um recurso jurídico que você pode utilizar, mas ele protege a pessoa. Se esta sua avó, ela não tiver demência, não estiver incapacitada, não for alcoólatra, não fumar tóxicos, enfim, não tiver esta série de questões, você não pode interditá-la. Se o caso dela será que ela está gastando dinheiro dela
com o namorado, dando presentes, passeando com ele, isso é um direito dela. Não é que ela está dilapidando a herança de vocês. A herança só vai acontecer quando ela falecer. Evidentemente, se ela fizer doações para este namorado que ultrapasse o direito de vocês, Aí sim. aí E sim. ela pode, no caso, doar em vida até quanto do patrimônio? No máximo 50%, 50% se tiver herdeiros necessários, Isso. que são filhos, Ou na netos. falta, netos. Então ou ela na pode falta- dispor de 50% do patrimônio para fazer o que ela quiser. Exato. E 50% vai ficar para a família. Mas herança é aquilo que vocês advogados falam. Herança é só depois que morrer, não é mesmo? Exato. A Fabi tem pergunta, né, Fabi? Bom dia. Bom dia, Olga. Bom dia a todos. Tem pergunta assim, a pergunta da Marta. É o seguinte, ela se separou do marido e ficou morando na casa dos pais dele, porque tem uma filha de 7 anos. Ela pode, ele pode requerer a casa e ela ter que sair com a filha? Bom, o que acontece, Marta? A casa não é sua, a casa é dos pais do seu ex-companheiro, enfim. Você pode judicialmente pedir, já que você tem uma filha, você pode pedir para que o juiz entenda e que o seu companheiro entendam que você tem uma filha e você precisa de um local para morar. Evidentemente, isso vai depender do acordo, vai depender daquilo que você levar a juízo. Consulte seu advogado de confiança e veja com ele essa possibilidade. O que pode acontecer? Ele dizer, não, esta casa você não pode mais morar, porque meus pais residem nela, ou eles precisam dela, e ele provavelmente deverá arrumar um local para você morar com a sua filha, através de pensão alimentícia que ele poderá dar a você e a sua filha, ou somente a sua filha. Muito bem. Fabi, prepara outra aí que eu vou fazer uma aqui. O que acontece quando do falecimento, o falecimento do marido, morreu o marido, tá? Morreu o marido. Não morreu ainda, graças a Deus. Tá. Falecimento do marido ou da mulher. Tá. E o regime escolhido pelo casal é a separação de bens. Tá. Morreu um dos cônjuges. Morreu um dos cônjuges. Aquele que sobreviveu com a separação total de bens, se esse for o regime escolhido por eles, o que acontece? O sobrevivente, no atual Código Civil, ele terá direito à herança, não à meação, não à metade dos bens adquiridos na constância do casamento, mas terá direito à herança. Entretanto, esta pessoa que ficou sobrevivente deverá, juntamente com filhos ou com pais da pessoa que faleceu, concorrer, ou melhor dizendo, você terá direito à herança em concorrência com os herdeiros, que podem ser os filhos, podem ser seus filhos, podem ser os filhos só do seu esposo, companheiro, ou até, se não houver filhos, com os pais. Muito Tá? bem. Vamos a outra questão aqui. Há 5 anos me relaciono com o mesmo parceiro, mas vivemos o que costumamos chamar de casamento aberto. Moramos em casas separadas e estamos livres para nos relacionar com outras pessoas. Isto é união estável? Não. Eu diria para você que não. Sabe por quê? Essa história de relacionamento aberto, que vocês podem estar à vontade, conviver com outras pessoas, não ter um tempo, isso o judiciário não considera, ele não aceita. Por quê? A união estável significa convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de formar família. Formar família não significa ter filhos. Mas, se você não tiver essas características e, claro, uma convivência pública, contínua e duradoura, alguém que tem um relacionamento à vontade, com essa base à vontade, provavelmente não terá o reconhecimento judicial. Ok. Fabi, tem pergunta daí do nosso WhatsApp? Tem sim, pergunta do Vinícius de Santo André. Ele pergunta o seguinte, ele tem um único imóvel e agora ele tem uma série de protestos. Esse imóvel dele pode ser penhorado por conta dessas dívidas? Olha, o bem de família que nós chamamos, o único bem, e lembro, família não é necessariamente pai, mãe e filhos. Hoje a família também é vista como unipessoal. Só uma pessoa pode ter direito a ter aquele bem de família. Acontece o seguinte, se você fez dívidas e elas são tantas como você comenta, pode ser que esse bem de família
tenha que ser o único a ser penhorado, sim. Mas a lei não Toma protege cuidado. quando o juiz sabe que você só tem aquele imóvel, que é o imóvel que você reside, que é a tua casa. A lei não protege? A lei protege, mas ela não protege. O direito não socorre a quem dorme, sempre. Sabe o que acontece? Alguém que faz uma dívida, tem algum problema, evidentemente o juiz vai observar que foi alguma coisa que pode acontecer. Mas alguém que sucessivamente faz dívidas, sabendo que não terá problemas, porque ele tem só um imóvel, você concorda que é muito difícil que os juízes entendam Mas que aí ele... vai do entendimento de cada juiz, Com vai da cabeça de certeza, cada juiz. Com certeza. Ah, sim. Não há uma lei que diga estritamente pode ou não pode. Evidentemente, isso deverá ser levado ao juízo. Os credores querem o seu pagamento e ele vai dizer, não, mas eu só tenho uma casa. Só tenho uma Quer dizer, mas casa. perde a casa e vai morar na rua? Ele vai ter Aí que complica alugar. mais ainda a situação da pessoa. Pode complicar, mas como é que o judiciário enxerga? Essa pessoa não está sendo correta, ela não está sendo honesta. Ela está se servindo de uma abertura legal para fazer uma série de outras coisas ilegais. Então vai da cabeça realmente de cada Cuidado. juiz. Mantive um longo relacionamento com meu parceiro sem saber que ele era casado. E o pior é que ele nem tinha se separado. Continuava vivendo com a esposa e ao mesmo tempo comigo. Nossa relação é uma união estável? Não. Não é? Não, ela não é vista como uma relação, uma união estável, porque se ele é casado, veja, ele pode ser casado ainda no papel, mas estar separado de fato ou separado judicialmente. Ele não está separado e vive com a esposa. Com a esposa. Vive. Então, se for esse caso que eu acabei de comentar, se ele for separado de fato ou judicialmente, aí sim. Agora, se ele não está separado, ele vive com a esposa e tem um caso, ele tem um relacionamento com uma outra pessoa, isso é visto pela lei como concubinato adulterino. E é crime. Não é que é crime. Não é crime mais? Não é crime, mas ele não é... você não vai ter a recompensa da lei em relação àquilo que você deseja. Ter o seu relacionamento confirmado. Entretanto, tem um detalhe, Olga, muito importante. Isso não significa que se você provar que uma série de coisas que foram compradas, adquiridas, um patrimônio... Não tem direito a nada, ponto. Não, se você comprovar que você ajudou a comprar Aí uma sim. série de coisas, aí você vai ter uma sociedade de fato. E a sociedade de fato significa que você ajudou, não como companheira, mas como uma sociedade, um contrato entre duas pessoas. Muito bem. Ok? Fabi, diga lá, que mais? Agora a pergunta da Beatriz. A pergunta dela é o seguinte: ela mora com a avó materna, que criou desde que ela tinha 1 ano. Ela quer saber se ela tem direito à herança, mesmo se os filhos dessa avó dela forem contra. No caso, os tios, né? Os tios. Bom, veja, o que acontece? Se a sua mãe ou seu pai, eu não sei se você é filha de ter relação a essa sua avó, for vivo, então quem terá direito à herança quando vier a falecer esta sua avó será este pai ou esta mãe sua. E não você. Tá. Mesmo que você tenha desde pequenininha morado com ela. Por quê? Porque quem tem direito à herança, no caso, não são os netos. Mas se ela não tiver mais pais? Se que eu não acho que é o tiver caso. mais pais, sim, mesmo que os outros, Os tios não queiram, você terá direito porque você estará representando aquele que faleceu. E isso é dividido em partes iguais? Em partes iguais. Ok. Cada um receberá a sua parte, tá? Exoneração de alimento para ex-mulher idosa de 70 anos. O que é isso? A pergunta é essa. Acontece o seguinte, muitas pessoas recebem pensão alimentícia ou se separam numa idade mais avançada. E eu tenho certeza que essa é uma questão realmente muito difícil. Evidentemente, uma pessoa que se separa aos 70 anos, 65, 70, 80 anos, obviamente não terá condições de se inserir, Se manter, né? Se manter e nem se inserir no mercado de trabalho. Então, saiba, se você ingressar com uma ação para requerer ou alguém que queira se exonerar, exoneração significa parar de pagar. Eu duvido que esta pessoa consiga, por conta da idade. Toma muito cuidado e veja com o seu advogado, tá? Outra pergunta pertinente aqui a você, minha querida. Diga. E que a gente sabe que acontece muito.
Desde que eu assumi a minha a homossexualidade, meu pai, que já era viúvo, não faz mais contato comigo. Ele faleceu e meses antes doou tudo para o meu irmão mais velho, que era o seu preferido. E aí, o que é que faz? Olha, gente, Tem direito ou não tem? tem direito. Esse assunto de filho preferido, ou outro filho que, por conta dele ser homossexual, ou enfim. Ou isso- adotivo ou também, adotivo, né? isso não procede. Não procede. Se seu pai, em vida, fez a doação, suponhamos, de todo o patrimônio dele para esse filho preferido, você tenha certeza, na abertura do inventário, todos esses bens doados deverão voltar, porque tanto você quanto o seu irmão têm exatamente o mesmo direito, não há nenhuma restrição. Fique Pronto. tranquilo quanto a isso. Ótimo, né? Fabi, diga lá, qual pergunta agora? Agora a pergunta da Ana. Ela diz o seguinte: a mãe dela faleceu já há mais de 20 anos e o pai se relaciona com uma outra mulher. Até agora, ele não fez inventário da casa que ele já morava com a mãe dela no passado e agora vive com essa mulher. Se ele vier a falecer, essa atual esposa tem direito a essa casa também? Bom, então antes de mais nada, o inventário da sua mãe falecida deve ser feito. Por quê? Porque, de toda forma, esta casa está irregular. Não existe a propriedade. A propriedade, provavelmente, dos dois, um faleceu, suponhamos que ele queira vender, ele não vai conseguir. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. O que vai acontecer? Como ele está com um novo relacionamento, se ele vier a falecer, de toda forma, no inventário, se eles estiverem casados, a certidão de casamento comprovará que ao casamento ela terá direito de acordo com o regime de bens que foi escolhido. Se eles não estiverem casados, estiverem numa união estável, de toda forma, deverá ser reconhecida essa união estável para que ela venha a ter direito. E, portanto, ela terá direito à parte, tanto quanto você, que caberia ao seu pai. Você tem direito à parte que caberia também à sua mãe. Lembra, o inventário desta casa deveria ser dividido, por exemplo, em dois, uma parte para o seu pai e uma parte a você. Como não foi feito, o que vai acontecer no inventário do seu pai? Você vai ter que começar a história toda de novo, abrir o inventário da sua mãe, para depois esse bem poder ser dividido. Inclusive, a companheira ou nova esposa terá direito a uma parte, sim. Mais uma pergunta: depois de 10 anos juntos e mais 2 de casamento, eu vou me divorciar. Nem tudo está resolvido, mas eu gostaria que fosse rápido. Vale a pena realizar um divórcio extraconjugal? Em que ele difere do outro, do amigável? Na verdade, esse é o que nós chamamos de extrajudicial. Se você está casado ou numa união estável, não tem filhos, ou tem filhos que não são menores, não tem filhos incapazes, aí sim você pode fazer com rapidez no cartório, que nós chamamos, esse é o extrajudicial. Precisa de advogado? Sempre. Sempre precisa. Sempre precisa de advogado, esse é um requisito da lei. Certo. Então, você pode fazer no cartório, repito, desde que vocês estejam de acordo, não tenham filhos menores e também não tenham filhos incapazes. Estão de acordo? Perfeito. Converse com seu advogado de confiança e entre e faça isso com rapidez. Mais Realmente. uma pergunta sua aí, Fabi. A pergunta agora é da Lúcia. Ela fala o seguinte: que ela é viúva e ela recebe uma pensão. Ela quer saber, se ela casar de novo ou fizer uma união estável, ela perde o direito a essa pensão? Olha, essa é uma parte, Lúcia, essa parte previdenciária. Essa pensão, eu não sei se é previdenciária ou pensão alimentícia. E eu também não sei se no seu processo foi dito alguma coisa em relação a essa pensão. Então, desculpa, Lúcia, essa questão não está muito clara. Refaça a pergunta pra gente, por favor. Eu gostaria para te dar mais certeza. Mas a gente tem casos de mulheres que recebem 2 pensões. Sim. A dela e do marido que faleceu. Em que casos são esses? Esses casos, quando a gente fala desse tipo de pensão, é a Previdência Social. Atualmente, ou você escolhe a sua ou a do seu falecido. Geralmente a pessoa escolhe a que for A maior, que, né? A que for maior. Você não tem mais direito a 2 pensões. Isso já faz tempo. Tá claro. Agora, quando é pensão alimentícia, aí é outra questão. Tá? Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de Doutora cuidado. Ivone, qual é a diferença entre união civil homoafetiva Sim. e casamento gay? Bom, então vamos lá.
O Supremo Tribunal Federal, em 5 de maio de 2011, ele finalmente reconheceu que casais do mesmo sexo terão direito como casais heterossexuais. Portanto, se eles estiverem juntos, eles poderão ter reconhecida a sua união e, portanto, ter direito a uma série de questões. Quais? Pensão alimentícia, guarda de filhos, partilha de bens, uma série de questões. 2 anos depois, o Conselho Nacional de Justiça, ele aprovou uma resolução dizendo o seguinte: nenhum cartório civil de pessoas naturais poderá impedir que casais do mesmo sexo se casem ou façam com que a sua união estável se torne um casamento. Até então, o que acontece? Até então, as pessoas estavam numa união estável, reconhecida pelo STF, mas não podiam casar. O que acontecia? O judiciário entupia de ações pedindo, já que eu posso ter uma união estável, como é que eu não posso casar? Por conta disso, veio essa resolução e hoje você sim pode casar e não há possibilidade de empecilho. Ok. Fabi, querida, vamos lá, com a última pergunta sua. Olha só, a pergunta da Ana. Ela está morando com uma pessoa há 4 anos na casa dele, mas eles já estão juntos há 8, mas agora vão se separar e ela está grávida. Ela quer saber se ela tem direito a essa casa onde ela viveu com ele, né, os últimos anos. Bom, se essa casa não foi adquirida na constância da união, provavelmente não. Se a casa foi adquirida nesses 8 anos ou nos últimos 4 anos, sim. Aí ela vai provar que esteve com ele, ou tem uma escritura de união estável, que eu recomendo a vocês que façam. Vejam sempre, consultem sempre o advogado da sua confiança, façam uma escritura de união estável, mas, repetindo, se essa casa não estiver, mesmo que esteja o nome dele, mas foi comprada durante esse período, ela terá direito à metade. Agora, se você está grávida, lembre-se que, em relação a você ou a seu bebê que vier a nascer, há possibilidade de você pedir pensão alimentícia, tá? Ok, vamos a mais uma pergunta. Construí minha casa no terreno dos meus pais. Ambos faleceram. Agora tenho mais 3 irmãos. Eles têm direito sobre a casa que eu construí no terreno dos pais? Tem. Esse é um bastante problema, comum, né? É muito comum. Eu sempre digo, minha gente, tomem cuidado, o terreno é dos teus pais, você tem outros irmãos e você resolve construir. Ótimo. Se isso não ficar claro numa escritura, dizendo que a casa pertence a você, o terreno pertence a teus pais e, portanto, há essa separação, toma cuidado, você muito provavelmente não terá direito sozinha. Seus irmãos também terão direito no falecimento dos seus pais. Então, essa é uma questão muito delicada. Eu sempre peço, tomem cuidado. Não façam as coisas atabalhoadamente. Tudo no papel, porque Se palavra, possível. infelizmente, né? É. Vamos lá. Tem mais pergunta aí, a gente vai seguir mais um pouquinho. Tem muita gente perguntando, né, Fabi? Tem. A pergunta da Gisele de São Paulo. Ela fala o seguinte: no caso de uma casa que ficou de herança para 4 filhos, se um dos filhos não assinar a venda da casa, ainda assim é possível vender? Sim, ainda assim é possível vender. Sabe por quê? Muitas vezes acontece isso. Vamos dizer que está uma pequena chantagemzinha, tá? Eu estou falando abertamente aqui com vocês. Aqui nesse programa da Olga eu posso fazer isso. Então vejam, muitas vezes alguém emperra, né? Emperra, não, eu não vou assinar porque deve ter alguma questão. Nesses casos, o juiz do inventário, você pode solicitar um alvará para que o juiz possa fazer com que esta pessoa que não assinou, evidentemente, você vai justificar, o seu advogado fará isso. E ele, com esse alvará, ele supera e suprime essa questão. Isso é novo, porque me parece que no passado, quando um dos herdeiros emperrava, que é essa coisa da chantagem mesmo, né? Não se vendia e ponto. Era bastante tem comum. outro entendimento hoje. Mas existe há muito tempo já tem um outro entendimento, e eu sempre repito, Olga, dependendo do profissional que você escolher, você vai ter uma melhor
categoria de serviço, mas veja, tenha cuidado. Tem solução, então. Tudo Que tem bom, solução. né? Que bom. Tem mais pergunta, Fabi? Tem mais pergunta. Agora a pergunta é da Antônia. Ela fala o seguinte, que ela sempre teve problema no casamento, inclusive de agressão física. E ela sempre ouviu dizer que se ela sair da casa dela, ela perde o direito à casa. É real isso? Não, não é mais assim. Lembra, hoje você tem a Maria da Penha, essa lei tão bacana que veio para te ajudar. Se você sofre agressão, você não pode ficar calado. E não é verdade que você não pode sair de casa porque você não terá direito. Não é assim que funciona. Se você sofre uma agressão física, moral, da forma que seja, imediatamente dirija-se a uma delegacia, se possível, uma delegacia da mulher próxima de você, faça um boletim de ocorrência, faça a denúncia pelo seguinte, não é porque você tem medo de perder a sua casa, ou você tem filhos e não sabe se vai receber uma pensão alimentícia, que você continuará recebendo este tipo de tratamento por parte do seu companheiro. Não faça isso. Vá a uma delegacia, denuncie, você será amparada e não é porque você sairá. Mas lembra, não saia sem antes fazer tudo isso, que aí você vai estar completamente sem nenhum documento, sem nenhuma justificativa. Ok. Vamos lá. Uma avó que está perguntando aqui. Meu filho se separou, a guarda ficou com a mãe da criança e ela me nega visitas. Eu não consigo visitar meus netos. Isso não pode mais acontecer. Se isto estiver acontecendo com você, isso se chama visitas avoengas. Avoengas? Avoengas. Avoengas de avó? De avó. Que bonito nome, avoengas. E é muito interessante porque este tipo de atitude manifesta que existe por parte da mãe, enfim, nesse nosso caso, dessa mãe, ela está fazendo uma alienação parental. Isso. E a alienação parental, ela pode provocar a troca da guarda e esta mãe pode vir a perder a guarda desta filha por conta da alienação que ela está fazendo. Então, muito cuidado, e você, avó, se você realmente O que a avó vai fazer? Vamos orientar Então, a avó, por favor. A avó precisa... Pega um advogado. Um advogado da sua confiança, especialista, por favor, porque ele terá Em área de família, na área de lógico. família, e ingressa com uma ação de alienação parental e visitas avoengas. Ou uma coisa ou outra, ou as duas. Isso vai depender do caso. Converse com seu advogado. Porque aí você terá não só direito às visitas, como muitas vezes até a mãe pode ter multa em relação a esse não comprometimento de deixar visitar e uma série de coisas. E esse é um assunto quando a mãe às vezes não deixa o pai visitar, ou sim. o pai fica com a criança, com a guarda, não Sim, deixa a mãe. a mãe. E aí o caso dos avós é muito sério e bastante comum. Você volta. Eu volto. Tenho que liberar, aliás, tomei bastante teu tempo hoje. Obrigadíssimo Você por ter nunca vindo. toma, eu adoro vir aqui, você sabe que eu adoro Te você. esperamos para tirar Muito obrigada. dúvidas. E volto para tirar todas as dúvidas. Tá bom, obrigada, querida. Olga. Muito obrigada. Obrigada a você. É isso, dúvidas sempre, a gente quer sempre trazer a doutora Ivone Zegger aqui, porque a gente sabe que uma resposta pode ajudar muita gente, né? Agora, esse assunto que nós vamos fazer a seguir, eu creio que vai ajudar também muita gente. Camila. Tudo bom? Agora é o seguinte, é verdade, o Denis separou, a gente estava falando de separação, cada um para um lado. Quem fazia as coisas era o marido, quando faz, né? Porque tem marido que não faz nada também, né? Não, tem marido que chama E todo aí junto. nós temos uma... Como é que eu vou te denominar? Mulher marida de aluguel, porque é uma versão feminina do marido de aluguel, né? É bem eu difícil. enchi aqui você de batom. Pronto, tirei. É bem difícil. Até hoje eu não achei uma denominação não achou pra ainda? isso, não. Tanto que aí eu falo, eu vou fazer pequenos reparos. E como é que essa Não história não dá começou? pra falar marido Por de necessidade aluguel. própria? Não, eu sempre gostei. Sempre. Eu sempre gostei em casa, via meu tio fazer, meu avô, meu pai. Roubava o martelo escondido da minha mãe pra sair martelando as coisas pela casa. Certo. E aí, quando surgiu a empresa, eu senti a necessidade de levar isso até as clientes também. Porque eu falei, poxa, eu já faço pra mim. Por que não? Por que não me especializar Tornar e isso uma oferecer profissão. um serviço, né? Eu já fazia as organizações de mudança e aí todo mundo, você não tem um pintor, um eletricista, um marido de aluguel?
Falei, não, vou É ser eu eu mesma. mesma. Vamos lá, Camila. O que dá de problema geralmente no chuveiro? Que Então, a gente ou busca um profissional ou às vezes consegue resolver em casa, né? Exato. Então, assim, a maioria dos chuveiros, o que tem, ainda mais agora que vai entrar o inverno, é queimar a resistência. É verdade, a gente vai usar Porque ele mais todo mundo quente. vai deixar ele mega quente, vai torrar a resistência. Então, a maioria dos modelos, normalmente tem uma parte que a gente vai abrir. Com tudo desligado da energia, Por pelo amor de favor, Deus. Desliga lá o Tá na relógio. dúvida, desliga já o disjuntor geral. Isso. Se precisar, ó, pode até usar uma chavinha de teste, é baratinho, você paga tipo R$5, vai lá, encosta na fiação, mesmo depois... Peraí, mostra aqui. Mesmo Como é que depois chama essa de chave? Chave teste. Chave teste. Isso. É bom ter em Então, casa uma, eu tenho. É baratinho, é R$5. Então, assim, encostou no fio, acendeu Segura a luzinha, é porque Ó, tem tá uma ligado. luzinha que vai aparecer aqui, ó, gente, aqui se tiver não ligado. vai aparecer porque já tá desligado, Isso. perfeito. Aí é a certeza de que o disjuntor realmente desligou a eletricidade. Pronto. Aí não precisa ter medo. Tá. Porque todo mundo fala, eu tenho medo de tomar choque. Claro, Deus me livre de tomar choque. Não precisa ter medo. Desligou o disjuntor, usou a chave teste, tá perfeito. É isso aqui que queima, Camila? Exato. Isso aqui, ó, é Você a nunca resistência. viu? Ó, isso aqui é a resistência de um quem chuveiro. nunca Pra quem nunca viu um chuveiro aberto, tá aqui, ó. Como eu sei que ela queimou? Ela tá partida, olha. Tá vendo? Ah. Normalmente ela é um filamento assim É como esse inteiro. aqui. Isso, Ela tem que estar assim. exatamente. Tinha que estar igualzinho esse lado e aqui ela tá partida. E aí, pra trocar, é muito simples. Super Eu não tô achando fácil. nada simples. Deixa eu ver. Como é que O faz? ideal é sempre usar um óculos de proteção. Ótimo. E, se possível, até uma Luva. luva emborrachada, pra às vezes não machucar o dedo, ainda mais a mulherada. Né? É, daí Não machuca, machucar. fere a unha, descasca, E o aquela óculos, coisa. porque às vezes, conforme você vai abrir, às vezes pode ter oxidação aqui dentro, Uhum. voa no olho, então a gente pode evitar. Então é só tirar aqui a resistência. Só puxar? Só puxar. Um alicate de bico pode auxiliar, porque às vezes pode estar oxidado, que é o caso desse aqui, por exemplo. Aí, cada modelo de chuveiro é uma resistência diferente. Então, o ideal é quando for na loja de construção, tirar uma foto do teu chuveiro, porque aí com o modelo, o vendedor bacana vai saber isso. te falar, olha, tua resistência é É essa, é essa. aquela. Não sabe abrir o chuveiro? Hoje você entra na internet, tem o PDF de tudo, tem vídeo no YouTube. Já viu aqui, já viu como é que abre. E aí tem a posição também certinha de colocar. Na dúvida, também, tira uma foto antes de tirar para colocar na mesma posição. Pronto. Colocou a resistência de um lado, Puxou pro colocou outro. do outro. Deixa eu segurar pra você assim aqui. Por ela aqui. Nossa, como é fácil mesmo. É super simples. E tá olha. resolvido. Tá resolvido. Aí pode até aproveitar que abriu e fazer a limpeza já dos bicos porque aqui vai direitinho, sujando, porque né? vai ficando tudo entupidinho. Então fez a limpeza, ligou, pôs a resistência. Antes de ligar a eletricidade, tem que abrir o registro do chuveiro, porque esse compartimento tem que estar cheio de água para não queimar a resistência de novo. Porque se eu ligo o chuveiro já com a eletricidade ligada e aqui não tiver cheio de água, pode queimar a resistência novamente. Então eu ligo o chuveiro, deixo encher, escorrer Isso, a água por escorre aqui. ali uns 3 minutos, Aí eu vou 5 ligar a luz. minutos, aí você liga a luz e Diga faz o teste ótimo. para ver se a água tá quentinha e bom banho. Muito bom banho. O que é isso aqui que você trouxe, Camila? Isso aqui são bits. Bits. Bits servem para quando a gente tem esse tipo de chave, para daí a gente poder desparafusar vários tipos de peças. Então essa aqui, por exemplo, é um bit Phillips. E aí tem várias espessuras. Ah, isso aqui é tudo bico de chave. Isso, tudo Vamos bico de chamar chave. bico de chave, que é mais fácil pra gente entender. Ó, E aí aqui, por exemplo, eu trouxe os Fendas e os Philips, que são os mais usados. bacana pra gente ter em casa. Super. Isso dispensa aquela montoeira de chave, Aquele né? monte que nem tá aqui, Isso. ó. Eu até trouxe algumas, ó. Ao invés de ter todas Ó, essas, olha aqui, ó. que ainda são poucas, São, dá né? pra ter Ó. só essa. Você tem várias, né? É. Ou a mais fina, essa aqui que eu nunca sei o nome. Essa daqui é a Philips. A Philips. Essa daqui é Fenda. Aqui também é Fenda e aqui é Philips. Quer dizer, cada uma de uma espessura. Eu compro vários bicos. Isso aqui é elétrico. Não, A essa pilha? não. Essa Essa é daqui manual. mas ela tem um ajuste aqui. Então, para desparafusar, eu giro para um lado, para parafusar, giro para o outro, porque ela te dá uma segurança melhor. Bom ter isso em casa. Ótimo. Excelente. Facilita muito Olha a que dicas vida. boas, gente. E aqui todos os bicos das chaves. Isso. Pra facilitar a tua vida. Tem vários outros tipos, mas esses são os básicos que dá para fazer quase tudo hoje em dia. Muito bom. Importante ter uma alicatinha dessa?
O Pra quê? alicate de bico, ele é importante tanto para ajudar a tirar a resistência do chuveiro, quanto para trocar uma lâmpada que estourou. Então, tá vendo, ó, que fica um pedacinho aqui do vidro, nem sei se vai dar para ver, ó, dá, né? E é interessante ter o Segura alicate assim. de bico, porque se você precisar trocar uma lâmpada que estourou, você não vai enfiar a mão aqui. Não, e outra coisa, você não quer perder o bocal. Exatamente. Que o Porque boca- se você danificar essa parte, você perdeu a luminária. Como é que tira isso? Vamos lá. O ideal também é usar a luva, Luva. o óculos, porque conforme você vai desrosquear, pode ainda cair algum pedacinho de vidro e você tá olhando para a lâmpada, pode cair no olho. Você vai pegar um alicate, disjuntor desligado, porque aqui você vai estar encostando já na parte metálica da peça. Então vai sim tomar choque se Certo. não desligar o disjuntor. Você vai pegar com o alicate, vai girar, remover, de preferência embrulhar essa parte aqui num jornal ou até colocar dentro de uma latinha, uma caixinha de leite. Coloca uma etiqueta de pro preferência lixeiro lá, pra o pessoal não que danificar faz a coleta, não se isso, cortar. não Porque isso machucar aqui ninguém. corta. Muito. Gente, isso aqui é vidro, tem uma ponta aqui, ó. É ó, fininho. ó a ponta da lâmpada aqui. Isso faz um corte Faz um estrago feio. bom. E realmente, sem uma chave dessa, eu não tiro. Não tira, porque se você resolver pôr a mão ali, você pode Não, cortar a tua própria Você vai se mão. cortar. Não consegue Então, tirar. o alicatinho serve para isso, ó, pequenininho, fácil de guardar. E de grande utilidade. Exatamente. Vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui eu trouxe para ensinar como tirar um Deixa- prego da deixa- parede. Um prego da parede? Isso, sem danificar a parede. Sério? É, porque às vezes quando É a gente possível? vai usar... Deixa eu pôr mais pra cá. Vai, coloca lá na Olha, tua frente. Vou pôr aqui. Quando você vai usar um martelo de unha, ele chama martelo de unha porque ele tem essa parte aqui, para tirar o prego da parede, se você não colocar nada entre o martelo e a parede, você pode marcar a sua parede, riscar, às vezes acabou de pintar, vai estragar tudo. Então você pode usar ou uma esponja comum de qualquer modelo para apoiar, ou até um paninho macio, seja uma flanela, uma microfibra. Esse aqui eu já deixei até dobradinho aqui direitinho. Então, ele vai te ajudar a não danificar a parede conforme você for tirar o prego. Você pode ir virando, porque às vezes para um lado não vai, para o outro vai. E aí, olha, não danifica em volta do volta. buraco. E você tem alguma coisa para nos ensinar para tapar esse buraco? Você pode usar gesso, faz um pouquinho do gesso e pode passar aqui. Por incrível que pareça, tem gente que usa pasta de dente. Porque a hora que ela Pasta de seca, dente? às vezes se é um furinho pequenininho, alguma coisinha assim, um detalhe, você pode passar um pouquinho da pasta de dente. Massa corrida, também às vezes tem uma latinha, um pouquinho que sobrou às vezes de alguma reforma, você vai passar a massinha corrida. E até giz de lousa, aquele giz escolar branco. Bacana, dicas ótimas. Eu já volto aqui. Vamos E tem uma ajudar pessoa as que... pessoas. aqui a Camila resolve tudo. Agora você, Fabi, acho que você é uma negação, né, Fabi? Eu sou uma negação. Até tava tendo uma aula ali com a Camila e ela tava me explicando que não é tão difícil assim. Acho que eu vou comprar um kit desse aí pra mim, viu, Olga? Mas olha só, a pergunta agora é da Débora. Ela perguntou o seguinte, ela viu lá a instalação do chuveiro e ela ficou na dúvida se ela tem que ter uma tomada 220 para instalar, se a Camila recomenda fazer tomadas 220 na casa. Então, para os chuveiros, normalmente a instalação vai de acordo com a instalação que já está na casa. Mas o ideal é que tenha um disjuntor especial só para aquele chuveiro. Não dá para pegar, por exemplo, o disjuntor da parte elétrica do banheiro, seja das lâmpadas ou das tomadas gerais daquele banheiro, e usar para o chuveiro Mas junto. então, isso terá de ser feito Por um na obra. eletricista, depois da obra também dá para Pode adequar. ser feito depois é da um obra? pouco mais chatinho, Dá mais trabalho, mas dá, não dá? sim para adequar também. Mas não dá para fazer gambiarra. Vai pegar a instalação já das tomadas do banheiro, que às vezes não é só do banheiro, é do quarto, é de outros ambientes. Falar, eu vou ligar nessa daqui, é do chuveiro. Porque aí toda hora vai cair o disjuntor, que ele não vai aguentar Não às vezes. aguenta. Aí fala, nossa, toda hora o disjuntor do meu chuveiro cai. É por causa disso, sobrecarga. E o que acontece numa casa em que um tem que esperar o outro tomar banho? Porque se ligar dois chuveiros ao mesmo tempo, cai a Cai. chave. É exatamente Pode isso ser também? o disjuntor que não aguenta os dois. Às vezes pode ser até a própria fiação. Porque às vezes o pessoal fala, nossa, eu vou comprar aquele chuveiro mega potente. Só que não lê o que está nas instruções do chuveiro. Então, se o chuveiro precisa, por exemplo, de uma fiação de 6 milímetros e você está ligando uma fiação de 2,5,
vai queimar a sua fiação, não vai ter chuveiro que pare ligado. Por isso que você tem de ter muita atenção quando for construir, para ter um bom eletricista, porque a gente Exatamente. sabe de quantos incêndios, Deus me livre, já aconteceram por causa conta de da chuveiro. instalação mal feita É. e de chuveiro. Mais Exatamente. pergunta, Fabi? Agora uma pergunta de uma curiosidade dos homens, viu, Olga? O Daniel Tavares pergunta o seguinte para Camila e eu senti também nos meninos aqui no estúdio a mesma pergunta. Se ela nunca sofreu nenhum preconceito por parte dos homens por fazer esse trabalho que, teoricamente, eles que faziam. Já sofri preconceito. Dos clientes, não. Por incrível que pareça, eu tenho clientes homens que ficam até felizes de chamar uma mulher porque eles sabem que vai tomar cuidado com as coisas. Mas quando eu vou, às vezes, até a loja, por exemplo, eu vou comprar uma resistência de um chuveiro, vou comprar um registro. Aí, às vezes, o próprio vendedor fala, não, mas isso não serve para o que você está querendo. Eu falo, não, mas olha, eu tô trazendo Ele exatamente... quer te ensinar. Eu falo, não, ó, o chuveiro é esse, a resistência é essa, eu quero um igualzinho a esse. Não, mas isso não vai servir. Ou qualquer outra Que coisa. às mania, vezes. né? De que acha que mulher não sabe das coisas. Exatamente. Camila, querida, dá o seu serviço aí. Quem quiser me achar, pode entrar em contato pelo Instagram, que é o @donaajuda. Olha lá, gente. Tá inclusive na tela. Porque às vezes aí termina o programa, vocês me perguntam qual é o Instagram da pessoa, qual é o Instagram da Camila. Então vamos lá, repete. Então, o Instagram é Arroba @donaajuda. Dona Ajuda. Ou pode entrar em contato pelo WhatsApp, que aí o telefone é 12 98802 4663. E você tem muito trabalho sempre. Tenho, ainda bem. Ainda bem. E faz e final de semana também, para socorro? Não. Não, final de semana ela tem que descansar, final de né? Final de Final de semana semana- eu preciso socorrer a minha casa. Aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau. Não Um tá. dia eu vou lá te visitar para ver se tá tudo em Opa, ordem. pode ir, tá tudo organizado. Muito bom, coisa boa, né? Então temos marido de aluguel, nada, nós temos mulher de aluguel. Eu tenho um filho que consome muito kombucha, gosta muito. E aí tem vários nomes, né? Kombucha, sei lá, Daniele, querida. Tudo bem? Daniele Marques Vitali tá aqui, Isso. nutricionista, pra gente falar disso, que já há algum Exatamente. tempo tá fazendo muito sucesso, né? Exato. Na verdade, já é uma bebida extremamente conhecida, tá? Da onde surgiu isso? Na Ásia, tá? Na já Ásia. é muito conhecida, é uma receita milenar. Só que agora que ela veio uma onda muito forte no Brasil. Bem recente, né? Exato, é bem recente. Em vários países, na Europa, por exemplo, você compra a garrafinha lá no mercado. Exato. Lá fora, a gente consegue ter aí muito mais acesso. Ainda bem que hoje em dia, né, no Brasil, nós conseguimos encontrar kombucha agora em mercados. É né, kombucha. Você pode falar kombucha, eu particularmente gosto de falar kombucha. Então a origem é asiática. Sim. Pronto, tiramos a dúvida. Exato. E você, senta aí, que vale a pena você assistir essa pauta. Porque isso aqui dentro dessas garrafinhas, minha amiga, meu amigo, Tem muito poder. Pura saúde, é Pura. poder puro mesmo. Exato. Vamos começar então a falar do processo. É uma Tá. alga. Na verdade, Não, não é? O que acontece? O kombucha, ele é uma mistura de um chá com uma fermentação. Então, sempre a receita base é um chá, que normalmente chá preto, chá verde, chá branco, ou chá oolong, que provém de uma erva chamada Camellia sinensis. Shaolung. Chá oolong é um chá muito utilizado lá na Ásia também, tá? São todos originados dessa planta chamada Camellia sinensis. Aí eles colocam normalmente um açúcar e eles colocam um conjunto de bactérias e leveduras que nós chamamos de Scooby. Então o kombucha ele tem essa mistura, o chá, o açúcar e esse conjunto de bactérias e leveduras. Quando a gente tem o açúcar, essa bactéria vai fermentar. Fermentação, Tá? vou ter a fermentação. Por isso que muitos kombuchas são gaseificados. Não é que a gente adiciona gás na bebida. Existe essa gaseificação devido à fermentação existente na bebida. Tem de ficar na geladeira? Normalmente sim, tá? O que a gente sempre indica na geladeira para que consiga ter o controle dessas bactérias e leveduras. Vamos fazer o seguinte, um dia desses, Daniele, vamos ensinar a fazer? Vamos, com certeza. As pessoas encontram pronto para comprar? Então, precisa comprar esse Scooby, né? Essas bactérias e leveduras, e aí a gente consegue gerar a fermentação. A partir de uma compra, eu tenho
um conjunto de bactérias Mas e eu tenho por leveduras, quanto tempo isso? você pode ir colonizando. Porque então você vai faz... até distribuindo mudas, né? Exato. Normalmente no fundinho, quando você compra, né, uma garrafa, se for, né, um produto já industrializado, tem normalmente um pouquinho do resíduo dessa fermentação. Isso. E aí você pode meio que alimentar essas bactérias e gerar novas comunidades de bactérias. E com isso fazer o kombucha, que é o que as pessoas fazem, por exemplo, quando realizam um kombucha caseiro. Elas vão alimentando essas famílias para que sempre tenham em casa para produzir o kombucha. Aqui a gente já vai falar das propriedades, do bem que isso faz. Sim. Aqui nós temos, então, com a manga, Com a temos o manga. limão, cranberry. O que mais aqui? Esse de maçã, o de uva. uva. Aqui é o diferencial, né? Quem olha vê os dois Manga, sabores de manga manga. não, mas ali tem... Mas aqui tem a famosa cúrcuma, que é o anti-inflamatório mais potente que nós temos hoje em dia, extremamente indicado por uma questão de saúde, né? Ô, Bibis, eu vou querer provar, né? Você não trouxe nem um copinho pra mim, né? Você vai, ela vai. Eu particularmente, pouco, claro, daqui a sem pouco. problemas. Depois eu te mostro qual que eu gosto mais para você provar. Se vai- você estiver aí, O que você adepta, gosta mais, você com vai me dar pra eu certeza. provar. Eu vou provar. Saúde pura dentro dessas garrafinhas, algo que você pode fazer e que a doutora Daniele Marques Vitali já vai explicar pra gente pra tudo que serve isso. E eu te garanto que é pra muita coisa. Ela vai me oferecer algo. Claro. Daniele, Posso te oferecer o sabor que eu mais gosto? Vamos. Esse é o de hibisco e de cranberry. Por que que ele é legal, tá? Ele tem um efeito aí. Ele tem um gás, não sei se você Ele deu tem pra o ver a gás, fumacinha. isso. Olha Devido lá. à fermentação, Você né? sabe que a primeira vez que eu tomei isso na vida, É. faz algum tempo, dava a impressão, e aí eu fiz até uma brincadeira, né? Foi meu filho que fez, falou, mãe, prova. Eu falei, mas que coisa esquisita, sabe que você que faz cara feia? Dava a impressão que eu tava tomando um frisante. Sim, é isso mesmo. Ele tem essa característica, É, mas ele né? não tem álcool, viu, Né? gente? Dependendo, até tem, porque é uma fermentação, né? E um dos resíduos da fermentação é álcool. Então, gestantes, por exemplo, e crianças, é sempre bom dar uma olhada no rótulo, porque pode conter Mas traços se de você álcool. fabricar em casa, Aí não. Vamos lá. normalmente não Você tem tá me tanto. dando aqui com... O hibisco, O e o hibisco. cranberry. Então, Pra que o que que é presta interessante? O hibisco a gente usa muito para aquelas mulheres que têm retenção de líquido, inchaço. Chega, ai, tô inchando toda hora. Pode ser um chá para nós tomarmos durante, né, a nossa rotina para Durante o evitar dia? essa retenção. Claro que o hibisco a gente tem que tomar um cuidado com o consumo. A gente tem visto todo mundo tomando aí hibisco, mas a gente sempre tem que lembrar, gente. Todo chá, o nosso fígado que metaboliza. Então, não é toda Certo. pessoa que pode tomar, não pode tomar várias vezes ao dia. Então, o indicado sempre é avaliar qual é a quantidade que você deve tomar. Por isso que é indicado passar com um especialista, né? Vamos lá, quem pode tomar kombucha? Ó, Todas escutou? as pessoas. Escutou? O Sim. tchan? Escutou o barulhinho do gás? Todas as pessoas podem tomar, porque o kombucha, como ele tem, né, normalmente itens que têm muito benefício para nossa saúde, a gente pode tomar diversos sabores, esperando, claro, as principais propriedades do kombucha, que são o quê? Eles ajudam muito na nossa microbiota intestinal. O que que é isso? No nosso intestino, nós temos bactérias que fazem bem para nós. Quanto mais nós termos aí uma diversidade dessas bactérias, melhor para a nossa saúde. Então, ele consegue colonizar o nosso intestino com mais bactérias. Muito Consegue bem. ajudar no sistema imune. Ah, Energia também, quando a gente toma, por exemplo, esse de matcha com gengibre e limão, ele é bem enérgico. Então, quando a gente toma, a gente já sente essa energia. Tem pacientes e pessoas até que consomem como pré-treino, então é uma opção bem legal. Fabi, tem pergunta? Pergunta que vem de Bauru, no interior de São Paulo. A Cristina pergunta o seguinte: se o kombucha é primo do kefir? Pode ser considerado sim, tá? Mas são bem diferentes. São diferentes, mas, por exemplo, a questão de cultura é bem próxima, né? Eu sempre falo que o kombucha e o kefir, eles são como um filho. A hora que você está praticando em casa a receita caseira, você tem que ter cuidado, você tem que alimentar o kombucha com água, com açúcar para que tenha fermentação. O kefir é a mesma coisa, você precisa alimentar com água ou com leite para que as bactérias e Isso. leveduras se reproduzem. Mas eles têm funções próximas nessa questão intestinal de promover, né, bactérias benéficas para nós. Mas querendo ou não, normalmente o kefir a gente utiliza em iogurtes, cremes, e o kombucha é uma bebida líquida. Muito bem. Já volto aqui pra gente saber exatamente quem é que pode
consumir? Todas as pessoas podem consumir? Tem alguma contraindicação? Falando sobre kombucha. Isso mesmo. Isso aqui é um processo industrial, tá, gente? Isso aqui é comprado, não é Exato. barato. Não. Quanto custa uma garrafinha dessa? Olha, varia muito de mercado para mercado, mas normalmente nós vemos aí preços a partir de R$13, R$10. Depende muito da região e do local que vai comprar. Então vamos lá, para quem está interessado, é possível, não precisa comprar, não precisa gastar, você vai fazer esse processo em casa. Em um outro dia, Dani volta ao programa para nos ensinar. Combinado. Tem alguma contraindicação? Então, o que a gente sempre avalia? Pacientes que têm algum problema de fígado, tem que ter uma atenção, já Tá. que tem chá e o chá é Mas quem não tem metabolizado. problema de fígado? Não. Pode tomar, não tem problema quem não tem essa questão. E mulheres que têm, por exemplo, candidíase de repetição, que é, querendo ou não, a instalação de um fungo, né, na vagina, a gente sempre pede para tomar um cuidado, porque é uma levedura. Então pode piorar também o processo de Ok. candidíase dessa mulher. Grávida pode tomar? Pode, mas sempre avaliar o rótulo. Se não contém álcool, pode tomar. Criança também? Criança também com a mesma indicação. Pessoas com mais idade? Pode tomar também. Diabéticos? Até existem alguns estudos recentes mostrando que pode haver uma melhora de quadros de glicemia com o kombucha, mas ainda precisa ser mais estudada essa parte. Mas é um indicativo bem bacana para a área da saúde. Daniele, disso tudo que se sabe da kombucha, que é bastante recente no Brasil, para que mais ela é boa? Bom, ela melhora muito o sistema imune, Imune. né, da pessoa, porque, querendo ou não, a questão do chá já tem muito efeito e sempre os compostos presentes, né, dentro do kombucha sempre possuem propriedades importantes para o nosso corpo. Então, por exemplo, um kombucha com um anti-inflamatório, que no caso Que é é a cúrcuma, a cúrcuma. é um conjunto maravilhoso para você tomar, né, no dia a dia. O matcha, que é um chá anti-inflamatório e termogênico, ou seja, aumenta a nossa atividade, também é uma propriedade legal. Por Junto conta com o aqui do gengibre, que é gengibre. maravilhoso. O cranberry, que também ajuda contra a infecção de urina de repetição. Então, é uma opção para bem quem bacana. tem problema de infecção, Pode tomar o cranberry. que aliás é sério. Exato. Principalmente Infelizmente, em mulheres é muito recorrente, né? Muito recorrente. E também em homens, Sim. já a partir de 60 Sim, sim, anos, precisa ter exato. muito cuidado com a Exato. infecção urinária. Claro que a infecção tem vários fatores, né? Mas o cranberry, ele pode ajudar, sim, com essa questão de prevenção, né? Dessa infecção de repetição. Que, aliás, é uma coisa que a gente precisa cuidar tanto, né? Com A certeza. gente pode se prevenir com a Sim. natureza, não é mesmo? Alimentação, né? O que eu sempre falo, comida de verdade, o mais natural, a gente não tem Pronto. nem o que se preocupar. Ok, manga. Manga, uma questão, por exemplo, de beta-caroteno bem interessante, que é, querendo ou não, um antioxidante que ajuda a nossa pele, que ajuda a nossa visão e, claro, um conjunto de vitaminas e minerais super importante para o nosso organismo. A maçã. A maçã, a gente tem uma questão de pectina, que é uma substância bem importante para o nosso corpo e até mesmo para uma questão de saciedade. E tem uma fonte, por exemplo, de potássio também bem interessante, que é um mineral importante para o nosso corpo. Esse é o de maçã? Isso, esse é o de maçã. Eu vou... Bibis, você não quer um golinho? Tá curiosa, né? E aí, Olga, o que, Ó, que é legal, adoro essa né? espuminha. É bem Mostrar pra bacana, você né? aqui. Eu sempre falo que o kombucha ela é uma bebida muito particular, né? É uma questão de paladar das pessoas. O que nós vemos hoje é que as indústrias, claro, sempre se adequando ao consumidor, eles colocaram na composição um adoçante que chama stevia, que é um adoçante natural. Isso aqui tá mais azedinho. Exato, por isso que eu tô comentando dessa parte do stevia, porque dependendo da fermentação, ele pode ter um teor de sabor mais avinagrado, mais azedinho. Ele puxa mais pro Exato. vinagre, isso mesmo. Então, se não tivesse o stevia, você até sentiria mais intenso. Com o stevia, a indústria consegue amenizar esse paladar e, com isso, claro, adequar todo tipo de paladar da população. Agora, a pergunta é a seguinte. Você disse que a gente coloca o açúcar para fermentar. Sim. Ele já tem açúcar, então. Mas, na verdade, Quando ele ele é um fermenta, combustível para a bactéria. só combustível. O teor de açúcar da bebida cai, porque ele é como o alimento para a bactéria se proliferar. Então, não sobra tanto açúcar na bebida, entendeu? Porque esse açúcar ele foi consumido pelas bactérias para elas crescerem. Então, não tem tanto resíduo de açúcar na bebida. Gente, até agora, de todos que eu provei, você tinha razão.
O de hibisco, né? O de hibisco é show, tá dando show em todos. Mas você disse que eu posso tomar uma garrafinha dessa por dia sem problema? Sem problema algum. Eu sempre falo, vai acompanhando, né, o caminhar do seu intestino, porque como a função dele também é trabalhar no intestino, tem alguns pacientes, por exemplo, no meu consultório, que falam, Dani, eu tive um pouquinho de diarreia. Então não toma a garrafa inteira, toma metade. Vai variando os sabores também. Aprendendo a tomar, Exato, né? vai reconhecendo o seu corpo. Isso é sempre importante. Fabi, qual que você vai querer provar, linda? Eu vou... Posso provar esse de manga? Pode, Esse tá claro. bom, esse que eu Não tô é? provando agora, gostei. Vou provar esse de manga. Tá. E aí o Emerson, que é do bairro de Jabaquara, na zona sul de São Paulo, ele pergunta o seguinte, ele tem problema renal. Ele pode tomar o kombucha? Boa pergunta. Pode sim, tá? Para um problema renal, claro que a gente sempre fala, a hidratação por água é o essencial para que tenha sempre uma boa filtração renal e funcionamento desse rim. Mas pode tomar o kombucha sim, sem problema algum, tá bom? Muito bem. Então, atenção, grávidas podem sim. Sim. Pessoas com diabetes, pode também. Podem. O que ela sempre alerta, e aliás isso é importante, quem tem algum problema com o fígado, então Exato. toma um pouco de cuidado, porque todo mundo Sempre. sabe o fígado é o nosso filtro, né? Exato, isso mesmo. Precisa ter sempre uma atenção, porque eu sempre falo essa informação. Hoje em dia nós temos visto pessoas tomando chá, só que ninguém pensa que o chá é metabolizado pelo fígado. É, e o incrível, você colocou muito bem. Tem gente que acha que pode tomar chá o dia inteiro que não vai fazer mal. Exato. E não é assim, não. Essa é a nossa maior preocupação hoje em dia, Olga, Exatamente. porque assim, não é só o chá, é a alimentação, é o remédio que consome. Então, a gente sempre tem um conjunto, né? Nós não temos só alimentação, nós temos toda a outra parte na nossa vida que nós precisamos saber para indicar para esse paciente qual é a frequência que ele tem que tomar, qual é a melhor erva, porque não é todo mundo que se Isso. dá bem com as ervas. Então, precisa sempre saber esse Muito bem. conjunto. Onde o nosso público te encontra? Lá na Rua Itapeva, próximo da Paulista, uma E o travessa. Instagram? @Daniele Marques Vitali. Marques Vitali. Tá bom? Beijo, meu amor. Até a Obrigada, volta viu? com Até. kombucha. Vou distribuir. Isso mesmo, vou distribuir kombucha para todo mundo. Grande beijo para todos vocês. Muitíssimo obrigada pelas participações, por você fazer mais este programa comigo.